Dia. Bom dia. Hoje, Luiz Henrique, meu cachorro tá solto, então é capaz de vocês ouvirem os latidinhos dele. Só tava testando com o microfone do meu notebook, ele demora para estabilizar, então preciso testar antes. Beleza. Ai, gente, esse frio, dá uma preguiça de acordar, não dá? Nossa, Ah, gente. Ai, queria. Vamos fazer uma plástica? Assim, ó, pra ficar com o rosto esticado. Não. Tô zoando. A Brenda já tá aqui, a Mari também. só tem que Luiz arrumar um Henrique, lugar pra fazer, né, senhor? posso te pedir um favor? Pode? Tem como você anotar ou printar depois das 7h30, mais ou menos, para mim, os alunos que estão online aqui? Você Sete e sabe meia? fazer isso? 7h30, senhora? Isso. Oh, 8h30, que eu tô dormindo ainda. Você faz isso para mim, por favor? Aham. Tá bom. É só para depois. Aí, antes de terminar, eu pergunto para você só para ver se está batendo com os meus, com as Tá. pessoas que estavam online e eu printei aqui, tá? Senão, gente, é muita coisa para eu lembrar. Aí eu acabo esquecendo. Esperar um pouquinho, né? Acho que o pessoal tá com preguiça hoje mesmo. Olha, ontem tinha mais gente nesse horário. Só tem 5 pessoas até agora. Acho difícil vir 23 que nem veio ontem. Pois é. Ontem tinha 23? Não. Eu Aham. Sim, tinha? tinha. O Luiz Henrique estava online ontem? O Luiz Tava, Fernando, desculpa. Ah, tava. não lembro. Eu acho que tava. Então eu preciso confirmar com ele. Por isso que eu falo, gente, não, para eu administrar muita coisa, assim, eu não tô ainda adaptada. Porque eu printei Ele até quando. tava porque o André ainda foi brincar, que o Luiz Fernando entrou e depois foi jogar videogame. Porque ele não desmutou, né? Não tirou, nem desbloqueou o vídeo. É, Tem até. Hoje a gente vai fazer reunião com os professores. Mas eu não me incomodo, mas tem professor que acha que o aluno não está acompanhando, enfim. Eu não me incomodo, cada um, né? Vai que você acordou agora, tá de pijama, é. não sei. Professora, por causa que tem gente que não acompanha na escola, vai acompanhar em casa com o computador. É difícil, né, Agatha? Concordo com você. Realmente, realmente. Concordo com você. Tem gente que nem na escola colabora, né? Que dirá no online, que tem que ter mais dedicação ainda, né? É. E, gente, se minha conexão cair, podem ficar tranquilos que o Zoom reinicia automático, ele volta na reunião, tá? Igual ontem, que realmente, se ficar muito tempo conectado, tem estabilidade de sinal mesmo aqui. Não tem como, eu já tentei de tudo quanto é forma, ampliar o meu pacote da net, mas não vai rolar, né, galera? Não vai rolar. Mas vocês gostam de ficar nesse chat, né? Sora, eu vou sair e já volto. Voltei. Ah, tá bom, Mari. Beleza. Não tinha nem visto. É isso. Vamos aguardar um pouquinho. Nossa, gente, esse povo tá com muito sono. Hoje eu vou temporizar aí. 8h05 é o meu limite para a gente começar, porque senão também acaba atrasando e tudo mais. Luiz Henrique, eu vi no positivo, na realidade, eu acho que você estava vendo trilhas, que estava agendado para a semana que vem. O dia que eu É, liberei ontem, você conseguiu acessar? Você tentou acessar? peraí, deixa eu ver. Professora, qual foi que você liberou ontem? Foi uma atividade de 2 vídeos?
Exatamente, essa mesmo. Ah, tá. Eu fiz ontem. Ah, então é essa que tá Ah, liberada. consegui, senhora, consegui. Isso, é essa que tá liberado. Trilhas, Beleza. tive o de acordo se vocês vão ter aula segunda, que pelo calendário seria emenda, né? Segunda e terça. Mas Uhum. eu não sei como é que vai ficar essa situação ainda. Então eu resolvi agendar para a partir do dia 22, do dia 22 ao dia 27. Aí vocês têm mais tempo para fazer, com mais tranquilidade. Tá. Ô, senhora, Oi. o print depois eu posso mandar pelo WhatsApp? Me manda pelo. Você consegue mandar pelo WhatsApp? Ih, pelo WhatsApp. Pera. É que Professora, eu também. pelo WhatsApp você vai ter que converter ele em PDF. Acho que vai ser mais difícil. Pelo computador dá, não dá? Pra entrar no WhatsApp? Dá. Mas aí mesmo você entrando pelo computador, anexando a mídia, ele só aceita a mídia de imagem. Então, por exemplo, o documento Word ele não vai aceitar. Na hora que você for salvar, tem que mudar lá o tipo de arquivo, de Word para PDF. Mas antes, Luiz Henrique, antes de eu terminar, a gente faz o inverso. Ao invés de você me mandar, antes de eu terminar a nossa aula, você fala, professora, vamos confirmar quem estava aqui? Até a partir das 7h30, né, que é o horário que a gente combinou, e aí eu bato com os alunos que eu printei, para não Tá, ter desacordo aí em relação às faltas, tá? Já vou tá. ter que ajustar, porque o Luiz Fernando estava aqui ontem e eu acabei me equivocando. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ai, gente, eu comprei o mouse, mas ele não chegou. Comprei o mouse, viu? Eu comprei. Porque eu não aguento mais esse touchpad aqui, vocês não têm noção. Ai, esse mouse Senhora, do notebook me mata. Oi. não tá barato, eles estão fazendo entrega, sabia? Ah, eles estão fazendo? Não tá barato? Estão fazendo entrega. Ah, eu comprei pelo Mercado Livre, ainda me arrependi, porque era entrega expressa para entregar hoje. Tô esperando até nada de mercadoria sair, tô esperando, vamos É ver. que assim, né, senhora? Hoje até meia-noite. Ai, meu amor, mas para mim não funciona, que amanhã já tenho o quê? Aula no 9º ano, tem que dar, não dá, né? A minha vida não para, eles têm que trabalhar Aí você também. quer demais. Gente, mas eu paguei frete. Eu quero, como que chama? Os meus direitos. Esperar mais 2 minutinhos. Sara, tá me ouvindo? Sara? Tá sim, Ontem você estava na aula? Não, professora, ontem eu perdi o horário da aula, mas eu corrigi tudo pela videoaula que você fez. Ah, tá bom. É porque assim, só para te explicar, essa semana já está contabilizando como falta, tá? Então, a aula online. Então, a de ontem você ficou com falta, a de hoje é presença. Aí são 2 faltas, porque ontem foi dobradinha, tá bom? Tá bom. Então, beleza, era só para confirmar mesmo. Gente, eu vou começando então. Bom dia. Luiz Henrique, me lembrem de printar juntos às 7h30 e a gente revisar as presenças no final da aula, por favor. Uhum. Bom, vou compartilhar com vocês a tela dos recados. Hoje a gente começa com os recadinhos, vê um videozinho de 2 minutos no YouTube e a gente já vai para a didática, tá bom? Então vamos lá. Reforço o nosso objetivo, então, hoje é a didática, página 15 é um exercício que está faltando, na 16 é um exercício de interpretação, depois nós vamos lá para a página 24, no Organizando as Ideias, que é quem está desmutado fazendo barulho aí, muta o microfone, por favor. Obrigada. Vamos para o Organizando as Ideias e depois, hora do estudo, e a gente já começa a segunda unidade, a unidade número 5, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Então, beleza.
Gente, não esquece a T1 para dia 30. O que eu queria ressaltar da T1 de vocês: leu o livro, fez a resenha, assistiu o filme. Eu pedi até 4 parágrafos de conexão em relação o livro com o filme, tá? E podem me mandar por e-mail. Meu e-mail tá aqui. Todo dia eu mando o PDF dessa parte da aula para vocês por ClassApp. Então, para quem faltou ontem, essa semana as aulas online já estão contabilizando presença e falta, tá? Para a próxima semana, eu vou revisar a lição de casa com vocês aí, da VA. Gente, deixa eu só interromper esse compartilhamento. Tem alguém que tá desmutado aqui, tá me atrapalhando. Ah, beleza. Vamos lá. Para a semana que vem, a VA1 de vocês vai ser o Trilhas. Serão 3 trilhas, já está agendado por ClassApp, acho que o ClassApp vai até hoje. Semana que vem eu reenvio esse mesmo ClassApp para que vocês não esqueçam. São 3 trilhas, tá? Dissertação, aí vai ter um de regência e um de notícia. São só esses 3. Já falei, independente de acerto ou erro, trilhas é para identificar o conhecimento de vocês e eu vou puxar o relatório para ver quem fez. Quem fez os 3 vai dar 0,33,333 cada um, né? Então, mais ou menos aí 1 ponto no total, né? Se fizer os 3 de forma corretinha lá integralmente, 1 ponto, tá bom? Vai ficar aberta a atividade do dia 22 até o dia 27 de abril. Da quarta-feira da semana que vem até segunda ou terça da outra semana. Então, são 3 trilhas bem curtinhos e aí vocês podem fazer com calma, a partir do dia 22. Para casa, também é para a próxima semana. Anotem, então, é o caderno, é o CA, página de 2 a 6, referentes à transitividade verbal. Realizem a atividade até o dia 21. No dia 22, eu vou fazer uma videoaula, vou subir no canal do YouTube para que vocês façam a correção. Ou façam até o dia 22, eu publico no dia 23, como eu coloquei aqui. Desculpa, me equivoquei na data. Beleza? Hoje, eu não sei se no período da manhã, porque eu tenho reunião com o pessoal da escola via Zoom, às 11, mas ainda hoje eu vou subir uma videoaula de revisão da unidade 4. Então, tem todas as informações que nós vimos, eu vou subir para o canal para que vocês possam consultar ao longo do bimestre, tá? Então, aqui... Professora, qual que é a página do dever? Do dever é de... Peraí, deixa eu ver de novo aqui. Acho que é de 2... Eu vou mandar o PDF para vocês, mas é de 2 a 6 do CA. Não é do caderno de produção de texto, tá? É do CA. Opa! Peraí, senhora, não sei não, rapidinho. Pode ficar tranquila que eu vou mandar por ClassApp também, tá bom? Tá. Bem, pode interromper, então? Interrompi, galera, o compartilhamento. Para os que não estavam no início da aula, deixa eu ver se tá tudo certinho, tá. Eu vou postar um videozinho agora, vou compartilhar com vocês um vídeo no YouTube sobre regência, mas a gente não vai assistir ele inteiro, a gente vai assistir 2 minutinhos mais ou menos, tá bom? E aí nós já vamos para a apostila didática juntos. Professora, Oi. Bom, tem as atividades lá que era videoaula antes da aula online começar, que tinha que baixar o vídeo, elas estão bugadas para mim. Eu entro, já baixou o vídeo e ela dá como erro. E tá como atrasada agora. Não tem problema. Essa atividade era complementar. Se você quiser o vídeo depois, eu posso até encaminhar
por ClassUp, mas não tem necessidade. Não, mas eu já baixei o vídeo, mas o vídeo dá como erro no sistema deles e baixa no meu celular. Lira, Entendi. então, Pode falar. só que daí você abre dentro do celular, você vê no celular, ele conta como feito. Então, não conta como feito não. Eu já vi e ele tá como atrasado pra mim ainda. Pra mim contou como feito. Pra Pra mim mim. conta Mas também. não, Ele não bate tem na galeria. problema. Eu só queria ressaltar, Lira, foi bom você ter falado, porque assim, o que acontece? Se vocês estão fazendo trilhas e aí travou e deu algum problema, não deu baixa, que vocês concluíram, no meu relatório vai estar como um símbolo de atualização, como se a pessoa não tivesse realizado. Aí impacta na nota de vocês. Então, se acontecer algum problema em relação ao trilhas, aí vocês me mandem por ClassUp, fala, ó, professora, printa a tela, vocês sabem printar? Tem um botãozinho escrito print screen, desculpa. Salva lá no Word e me manda, fala, ó, professora, deu esse erro, mas eu concluí. Tipo, printa o erro e printa que você tentou novamente, porque daí eu tenho como avaliar, ok? Que foi um erro de sistema. Porque o meu relatório ele não é tão esmiuçado, mas foi bom você ter falado, viu, Lira? Se der algum problema no Trilhas, vocês precisam me posicionar. Não foi no trilha, foi nas atividades mesmo. As atividades não tem problema porque vocês já tinham até fechado o bimestre, né? Então pode ficar tranquilo. Agora, em relação ao Trilhas, vocês têm que me avisar se acontecer alguma intercorrência aí, tá bom? Uhum. Professora, Oi? Pode professora, falar. rapidão. Teve uma atividade lá da charge que você colocou, Uhum. um vídeo e um textinho lá. O vídeo eu abri no YouTube, porque eu não consigo ver no Postivon. Ele fica travado. Então, eu não sei o que acontece. Tem alguns computadores que ele roda normal e tem outros que não. Tem, por exemplo, no meu computador roda normal. Quando eu abro no celular, pelo meu login ou pelo login do aluno teste, trava também. Então, eu não sei se depende da configuração de, como que chama? Memória RAM. Não sei se tem esse tipo de complicação aí de uma coisa para outra. Mas o importante é que vocês conseguiram acessar de alguma forma. E você achou uma solução, não conseguiu pelo Positivo On, tentou lá pelo YouTube. Outra coisa, gente, ó, esses barulhos que vocês estão ouvindo são as patinhas do meu cachorro. Hoje ele tá solto em casa, então é capaz que vocês escutem ele andando, tá? Isso se ele não botar a cabeça daqui a pouco aqui para querer se aparecer. Vamos lá. Então, vamos assistir 2 minutinhos desse vídeo, aí a gente já vai para a unidade da didática e vamos seguir o fluxo, beleza? Vamos lá. Vocês estão ouvindo bem o vídeo? Não? Professora, eu não tô conseguindo ouvir nada. Conseguem agora? Não? Pra mim tá bem travado. Professora, tá indo tudo travado. O meu também. Então, eu vou fazer o inverso. Eu vou compartilhar o link do vídeo pelo ClassUp, tá? Porque ele era só um complemento da matéria. E aí eu vejo na semana que vem, de repente, baixar o vídeo antes, funcione de forma melhor, tá bom? Aí eu baixo o vídeo antes e a gente consegue, porque a ideia eu tive hoje de manhã, a gente tem que ver se funciona. Então, eu vou mandar esse link desse vídeo complementar, é só complementar sobre regência no ClassUp de vocês, tá bom? Ou posto ele no positivo, mas daí eu aviso vocês. Deixa eu interromper esse daqui. Ah, não precisa interromper. Estão vendo a apostila agora? Sim. Beleza, vamos lá. Então, nós paramos na página 15, exercício de número 46. Vocês estão vendo aqui, vou arrastar a telinha de vocês para o lado, para eu conseguir visualizar também. Aqui tem uma coluna, aliás, escrito regência de alguns verbos. Então, eu entendo que regência é aquele que manda, né? Que dá a ideia de poder ali da oração. Quem manda no verbo, na oração verbal, é o verbo nocional, verbo de ação, né? Quem agrada a alguém, certo?
Então, quando eu penso na regência, eu penso na transitividade, porque se eu sei que é o verbo que delimita essa ação, eu entendo que eu preciso entender que, aliás, qual é o tipo de transitividade que eu tenho, se ela é direta, meu verbo e o objeto dele não tem nada que conecte, é direto ali, ou se é transitivo indireto, meu verbo com o objeto dele tem uma preposição no meio. Como que eu vou identificar o tipo de regência? Aqui ele colocou a regência de alguns verbos de forma que a gente usa mais no dia a dia, mais frequentes, ok? Então, agradar. Agradar, dentro da transitividade, é um transitivo indireto, porque quem agrada, agrada a alguém. Eu preciso complementar com uma preposição no meio. Não dá para conectar a palavra agradar de forma ampla. Eu preciso direcionar qual é o tipo do meu agrado, ok? Agradecer também, quem agradece, agradece a alguma coisa. Percebe que quando eu falo a alguma coisa, eu falo dois as juntos? A alguma coisa? Ou ao Deus, eu agradeço a Deus. As graças. Percebe? Eu preciso ter um complemento, um conector preposicionado aí. Aí nós chegamos nas palavrinhas que têm dois significados dentro do contexto de regência. Quando eu falo em dois significados, é que inicialmente ela é uma palavra raiz lá, ela tem a raiz dela de palavra. E quando eu vou utilizar ela nas orações, ela podem ter significados diferentes. Então, quem aspira pode ser aspirar de inspirar, e aí é transitivo direto, porque eu inspiro ar, o é artigo, não é preposição. E aspirar de desejar, quem deseja, deseja alguma coisa. Então, ai gente, desculpa, é meu cachorro, perdão. Quem deseja, deseja alguma coisa. Ai, Jesus, ele não vai deixar eu dar aula, gente, vocês não têm noção, que difícil. Desejo aspirar uma vida melhor, desejo ter uma vida melhor, né? Então, eu preciso de um conector para conectar a minha palavra com o meu complemento aí. O assistir é a mesma coisa. Gente, ele vai ficar aqui, desculpa, não tem o que eu fazer. O assistir tem dois significados, de ajudar, ok? Só um pouquinho, gente. Desculpa, prenderam o cachorro para não atrapalhar mais nossa aula, tá? Perdão. Então, assistir tem dois significados. O de ajudar, né? E o de presenciar. Assistir ao filme. Quem assiste, assiste algo. A algo, né? Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um vídeo, mas precisa conectar. No caso de visar, eu tenho visar de mirar, de direcionar ali, mirar, e tenho visar de pretender, visar ao sucesso. Eu viso o meu crescimento profissional. Então, quando eu penso em pretender, eu penso em conector. Quem pretende, pretende a algo. Quando eu vou identificar a regência, eu tenho que perguntar para o meu verbo o que ele quer, né? O que ele busca, para conseguir escutar a resposta. Não sei se foi na videoaula de vocês ou do 9º ano, que eu falo que justamente isso, que às vezes eu preciso falar, verbalizar para conseguir escutar o que precisa ser delimitada aquela ação. Destaca para mim os termos que nós vamos usar nesse exercício agora. Destaca para mim o verbo aspirar, destaca para mim o verbo assistir e o verbo obedecer. Então, vamos lá, aspirar, assistir e obedecer. Beleza?
Vou ler para vocês. Faça o que se pede, considerando a regência. Então, nós vamos identificar desses verbos aspirar, assistir e obedecer, qual é a regência dele. Então, se ele é transitivo direto, se ele não precisa de complemento, se ele é transitivo indireto, se ele precisa de preposição para conectar o regente com o regido, o verbo com o objeto, ok? Vamos lá. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação, estou lendo aqui, tá? Com o meio ambiente, cumprindo a Constituição, a Constituição brasileira. Na letra A, ele pede para a gente reescrever. A gente não vai reescrever a oração inteira porque não tem necessidade. Nós vamos adaptar só o verbo. Ele quer que nós substituamos o verbo cumprindo, verbo cumprir, por obedecer. Risca lá o termo cumprindo da oração para mim, por favor. Risca ele. Muito bem. Escuta o que eu vou falar. E aí vocês vão concluir comigo se a gente precisa adaptar o restante. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Desculpa. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Certo? Percebeu que eu falei 2 azinhos? Quando eu tenho um a mais o outro a, ele vira um a craseado na preposição. Nesse caso, vai ser preposicionado esse obedecer à Constituição, sim ou não? Vou responder novamente, aí vocês racionalizem para pensar junto comigo. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Tem 2 as. Quando eu junto o artigo mais o outro a, eu transformo em preposição, que é o a craseado. A crase é aquele acento pro ladinho de cá. Aqui é o agudo, aqui é a crase. Então, eu falei obedecer a Constituição. Precisa da crase, sim ou não? Não ouvi, Luiz Henrique. Sim. Sim. Precisa da crase. Quem obedece, obedece a alguém. Eu falei 2 azinhos, perceberam? Então, coloca a crase aí nesse azinho que subsegue, tá subsequente a palavra obedecer, que vocês substituíram aí. Então, riscou, cumprindo, escreveu obedecer e colocou a crase. Pensando em transitividade, então, esse verbo seria, quando eu transformei ele, transitivo, verbo transitivo indireto. Faz uma setinha e escreve, verbo transitivo indireto, porque ele tem preposição. De novo, gente, acessem a videoaula de preposição, ela vai ser fundamental nesse momento para vocês. Lá eu explico sobre contração, então ela vai ajudar muito a esclarecer. Eu mandei um material por WhatsApp ontem, se eu não me engano, que tinha um material riquíssimo que eu pesquisei para vocês sobre preposição. Professora, eu salvei e mandei no grupo do WhatsApp. Show! Então, assim, o Lira fez mais ainda, ele compartilhou o que eu já tinha compartilhado, né? Ele fez mais, compartilhou de uma forma mais simples para vocês consultarem. Então, eu sugiro que pesquisem, que olhem, assistam essa videoaula para que a gente tenha material para continuar trabalhando, beleza? Então, vamos seguir lá. Já respondemos a A no próprio quadradinho. Vamos para a letra B. Na letra B, tem uma oração. Matheus, lê a oração para mim, por favor. O autor do texto, proibição da mina de carvão. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que destacar 3 verbos no início aqui, né, da nossa regência para identificar. Eram eles que seriam os nossos nortes dentro da atividade. Então, o que eu vou pedir para vocês? Localizem para mim
no quadradinho de regência o que está dentro do contexto de desejar. O autor do texto desejou a proibição da mina de carvão. Qual é o complemento aí que eu vou usar? Leiam a explicação do desejar e vejam como ficaria isso dentro das palavras que eu tenho aqui. Qual seria a que mais se encaixa? Para quem não localizou na apostila, tá aqui, ó. Aspirar. Aspira a. Perceberam que quando tem uma transitividade, quem aspira, aspira a. Quem deseja, deseja a algo. Lembra que eu falei para vocês? Então, é a alternativa 2 aqui. Aspira a. Aspirar, de desejar. E a crase preposicionada aí, o azinho craseado, que é preposição. Gente, outra coisa, eu falei no início da aula, para quem não estava, corre o risco da conexão cair igual ontem, normal, isso eu não controlo. Então, fiquem tranquilos que o próprio Zoom, ele reinicia, ele volta, retorna na chamada o número de vezes que forem necessárias, espero que nenhuma. Letra C. Lê para mim, por favor, Brenda, a letra C. Professora, a Brenda disse que vai mandar pelo chat porque a voz dela tá ruim. Então, Bia, lê para mim, por favor, a C. Os agricultores tornaram debate na Câmara de Vereadores. Localizem lá, obrigada, Bia, no assistir, a palavra que dá a ideia de presenciar. Como que eu vou colocar isso? Assistiram ao debate. Muito perfeito. Assistiram ao debate. Quando eu tenho, então, o assistir dentro do contexto de presenciar, eu preciso, por ele ser um verbo transitivo indireto, de uma preposição. A mais o, a, o, e aí se transforma numa preposição, ok? Então, essa parte inicial de regência nós fechamos aqui. Podem virar a apostila. A gente vai ler um texto, Necessidade de Alegria. Esse é bem interessante. Agora, da hora do estudo, eu confesso para vocês que eu vou fazer um resumo porque ele é muito cansativo, tá? Felipe Melo, você lê o primeiro parágrafo para mim, tudo bem? A Rafa lê o segundo e o terceiro, tudo bem, Rafa? Do texto da página 16. Os 3 últimos, Sara, você poderia ler para mim? Os 3 últimos parágrafos? Sim, sem problema. Combinado. Então, vamos lá, Luiz Felipe, desculpa. O autor que fazia o papel de Cristo, não no espetáculo da Nova Jerusalém, ficou tão compenetrado de magnitude da tarefa que, de ano para ano, mais exigia de si mesmo, tanto na representação como na vida rotineira. Rafa? Eita, que mudou. Não pretende copiar o modelo divino, mas sentia necessidade de aperfeiçoar-se moralmente, jamais se permitindo a prática de ações menos nobres. Exagerou em contenção e silêncio. O próximo também é seu, Rafa. Sua vida tornou-se complicada, pois os amigos de bar o estranhavam, os colegas de trabalho no escritório da Impetur, empresa pernambuca de turismo, passaram a olhá-lo com espanto e em casa a mulher reclamava de seu alinhamento. No 6º ano de
encenação do drama sacro estava irreconhecível. A magrecera tinha expressão sombria no olhar e repetia maquinalmente as palavras tradicionais. Seu desempenho deixou a desejar. Foi advertido pela Impetur e pela crítica, devia ser durante o ano um homem alegre, descontraído, para tornar perfeito o intérprete da paixão na hora certa. Além do mais, até a chegada de Jerusalém, Jesus era jovial e costumava ir a festas. Ele não entendeu as ponderações, acabou destituído do papel, abandonou a família e dizem que se alimenta de gafanhotos no agreste. Obrigada, Sara. Professora, Oi? 8h30, 8h30. né? Só vou fazer a questão, Luiz Henrique, aí eu já vou interromper para printar a tela. André, Tá você bom. pode ler para mim a questão 1 e as alternativas, por favor? Ih, gente. O André tá sem microfone, Sura. E o Luiz Fernando, você consegue, Luiz Fernando? Eu acho que sim, senhora. Eu acho que o Luiz consegue. Mas ele não tá me ouvindo, né? Porque ele não respondeu nem no chat. Foi o que o André falou ontem, ele foi jogar videogame, só entrou na chamada. Ai, meu Deus, aí é complicado, né, Luiz Fernando? Assim se enfraquece a relação. Gustavo, você consegue ler a pergunta? Também foi jogar. Obrigada, Tá me Gustavo. ouvindo? Sim. Ah, tá. Qual a pergunta, senhora? É a 1 Da 16. 16? Isso. Tá. Qual a informação principal no texto necessidade de alegria? Pode ler as alternativas, por favor. A. A arte de representar exige compreensão. B. O ator pode exagerar em contenção e silêncio. C. O ator precisa ser alegre. Ou D. É necessário aperfeiçoar. Obrigada, Gustavo. O texto, então, fala que o Jesus lá no início estava bom, depois ele decaiu, começou a ficar ruim a interpretação e tudo mais. Qual das alternativas vocês acham que se encaixa mais? A, B, C ou D? A D, eu acho. A D. Eu acho que é D, Sura. A D pode ser uma interpretação, mas a que o livro sugere Eu acho que é a C. é a letra C, tá? O autor precisa ser alegre, ele precisa ter essa empatia aí por conta de ser um papel muito visado. Então, a correta mesmo seria a letra C, tá? Eu só vou interromper um pouquinho o compartilhamento, já volto, que eu vou printar aqui os alunos que estão... Faz pose. Faz pose, vou printar vocês. Sora, não é mais fácil você clicar naquela aula que tá falando quantos participantes tem, tirar print só dos nomes? Então, não, mas essa daqui eu mando pro grupo e aí depois eu só printo os nomes. Ó, na minha chamada eu só tenho 21 pessoas, igual eu tinha ontem. Por isso que eu até, na realidade eram 23 que vocês falaram, né? Tenho que verificar. Mas teve uns que só entraram agora, Sura. Mas eu vou temporizar, vou mediar hoje e aí semana que vem, 8h05, a gente vai combinar. 8h05, todo mundo na sala. E aí tem os casos que tem problema de conexão, a gente até entende. E aí, aí vai ter falta na primeira aula e presença na segunda, tá? Essa semana, como até eu tô me adaptando, não acho tão justo. Vou printar aqui, rapidinho. Agora eu vou printar outra coisa que eu preciso. Peraí, gente. 1 minuto. Beleza. Vou compartilhar de novo a tela com vocês.
do positivo mesmo. Agora a gente vai lá para a página do Organizando as Ideias. Eu acho que está na página de número 24, se eu não me engano. Para quem ficou com dúvida em relação à lição de casa, gente, não precisa escrever a dissertação, tá? Vocês só irão responder as questões. Porque, nesse primeiro momento, essa atividade fica inviável para eu corrigir. Então, na próxima unidade, a produção de texto nós vamos usar como a VA de número 2 de vocês, tá? Então, aí, na próxima unidade, no fechamento, mais para frente, eu aviso como vai ser. Vocês vão me mandar por e-mail. Então, organizando as ideias aqui. Simples. Complete o quadro aqui de regência. Tem a definição e tem a classificação. Vou falar para vocês as classificações, aí vocês façam dentro de 1 minutinho, é o suficiente, tá bom? Então, pensem no verbo intransitivo, que é aquele verbo sem complemento. Pensem no verbo transitivo direto, que é aquele verbo que não tem preposição entre o verbo e o objeto. Transitivo indireto, onde tem preposição do verbo e o objeto dele. E o bitransitivo, que ele tem tanto a condição de sem preposição quanto com preposição. E preencham aqui, utilizando essas orientações que eu dei para vocês, e eu já venho corrigir. 1 minutinho, são 8h37 até 8h38. Vamos lá? Podem fazer. Página 24. Tá dormindo, Pedro? Já fez? Vamos, Pedro, força. É que eu tô mutado, eu já fiz. Ah, você já fez? Então tá bom. Já fez, Murilo, também? Não? Então faz, pode fazer agora. 1 minutinho dá tempo. Vou repetir os verbos. Verbo transitivo indireto é aquele que não precisa de complemento. Transitivo direto é o que tem complemento sem preposição. Transitivo indireto é o que tem preposição no seu objeto. E o bitransitivo tem as duas condicionais anteriores. Tá fácil, hein? Ai. Saúde. Ai, que Obrigado. Tô com o microfone ativado. Fizeram? Vamos lá? Show. Murilo, tira o mute para mim e lê como que ficou o seu. A classificação e a definição, tá? De cada um, por favor. Professora, eu só não coloquei o primeiro, mas Tá, o resto eu coloquei. Eu te ajudo. Lê a definição que a gente chega na classificação. Verbo que sozinho constitui predicado. Verbos com sentido completo são verbos intransitivos, ok? Então, o primeiro é intransitivo. Pode anotar e você lê o próximo. Pode ler, Murilo. Verbo que existe um complemento sem preposição. Qual verbo Calma aí. É verbo transitivo? Transitivo o quê? É direto. Show. Perfeito. Pode ler o próximo. Verbo que exige um complemento com preposição. Verbo transitivo indireto? Show, perfeito. E o último é o bitransitivo lá, transitivo direto e indireto, ou bitransitivo mesmo, para ficar mais fácil. Na número 2, vou ler para vocês. Na frase, o médico assistiu o doente. Lembra quando eu falei, a gente viu o quadradinho de regência? E assistir tinha duas definições, assistir de ver e assistir de cuidar, de ajudar. Nesse contexto, qual das duas alternativas cabe aí
para substituir ou significar o assistir? É o ajudar, não é, Ajudar. Pro? Perfeito, ajudar. Porque, Pro, porque seria presenciar se fosse ao doente, não é? Não entendi, desculpa. Seria presenciar se fosse ao doente, não o doente. Aí seria Perfeito. Quem presenciar. presencia a alguma coisa. Perfeito, certinho. Na 3, a 3 é pessoal. Escreva uma frase em que o verbo visar signifique pretender. Então, a nossa amiga, né, já deu a ideia de como nós vamos utilizar esse verbo. Então, pode ser, vou dar uma sugestão de escrita. O vereador visa a um alto cargo no governo. Ela visa ao casamento ou ao namoro, ok? Aí vocês podem escrever como vocês identificam aí de forma melhor. Na número 4, que é o último do Organizando as Ideias, eu vou ler a oração e aí nós vamos identificar a transitividade desse verbo juntos, tá bom? Se é direto ou indireto. Na realidade, ele já é transitivo, porque já tem um complemento aqui depois do verbo. A gente só vai verificar se ele é direto ou indireto. Mateus, lê o pontinho aí, a oração da 4 para mim, por favor. Uhum. Os alunos concordaram com a decisão do professor. Obrigada, Mateus. De nada. Então, quem concorda, concorda com alguém. Vou falar as preposições essenciais que eu revisei ontem. A, ante, até, após, com, contra, de, para, per, perante e pois. Tem alguma dessas aqui no complemento? Depois do meu verbo? Depois de concordaram? Tem. Qual é? Com. Show. Circulo com e escreve para mim preposição nele. Então, sabendo que tem o meu verbo e o objeto dele lá. O verbo é concordar, o objeto é com a decisão. Tem preposição? Qual tipo de transitividade é? Indireto. Perfeito. Transitivo, indireto, pois tem preposição no objeto. A primeira aula já foi, gente. Já vamos para a segunda. Agora vamos para a hora do estudo. Doutora, hoje nós tem 5 aulas. 5? É, Só até ficar o olho aqui. Duas de história e uma de filosofia. Mas é o Vitor, não é? Quinta. Não. Uhum. É tudo com o Vitor? É. É muito amor, né, gente? Aguentar 3 aulas, professor, em casa ainda. Ai, que benção, né? Que bem. Senhor, obrigada por essa benção, gente. É benção demais. Vamos lá, vou fazer. E boa sorte, então, para vocês que têm essas aulas, porque hoje eu vou preparar o material do 9º ano daqui a pouco. E eu tenho reunião às 11, né? Vou fazer um resumo do texto, para que vocês não precisem ler, porque esse texto é bem cansativo e aí vai acabar tomando muito tempo da nossa aula, tá? Mas não se acostumem com isso não, tá? É só nesse momento agora, nessa aula. Então, tombamento, preservação, passado sempre contemporâneo. Ele vai falar, a autora vai abordar a questão, deixa eu só pegar minha apostila que fica mais fácil. A questão de preservação de ambientes onde se tem essa condição. Enumerem para mim, de 1 a 6, os parágrafos desse texto, por favor. Usa lá a caneta, enumera de 1 a 6. Enquanto vocês estão enumerando, vou fazer o resumo do texto. Então, ele vai falar que Itaúna, uma cidade do interior de Minas, tem uma grande condição de casas históricas e tudo mais. E aí ela vai falar assim,
que já faz parte essa cultura das casas antigas para as pessoas, é normal já. E aí ela, no terceiro parágrafo, então, o terceiro parágrafo, gostaria que vocês destacassem ele. Destaca para mim no terceiro parágrafo. Muitos dizem que o tombamento é justamente essa ação de preservar, atrasa a economia e a urbanização e prejudica o dono do bem. Destaca o parágrafo inteiro. Por quê? Neste parágrafo, ela vai abordar, falando em relação à economia, mas ela traz um contraponto histórico. Ela fala que na Europa, os países europeus, têm esse hábito de tombar imóveis, né, de preservar imóveis, e não tem problema nenhum em relação a isso. Ele fala que ainda tem uma questão de injetar dinheiro na economia, porque os imóveis acabam se tornando hotéis para essas pessoas irem visitar. Aí no próximo, ela vai falar justamente vai continuar nesse contexto, além de artefatos, estão intimamente ligados à história, ela vai falar da preservação da história do local, de Itaúna, que é a cidade onde ela está abordando. Ela vai justamente argumentar que é importante, então, tem uma singularidade por conta de ter essas condições de imóveis históricos e tudo mais. No último parágrafo, eu gostaria que vocês destacassem esse trecho final aqui. Simples ações como tombamento de bens que realmente preservam a história e o maciço investimento governamental para que se tornem também atrativos turísticos, além da sua correta utilização por parte da comunidade, permitirão que a memória de diversos itauanenses seja preservada e a cidade protegida em plenitude. Então, ela vai falar assim, que além de preservar, é bom porque preserva a cultura, a história e ainda injeta dinheiro na economia. É basicamente isso o texto dela, só que ela vai argumentar de algumas outras formas. Vocês enumeraram. Do ladinho dos números, eu quero que vocês escrevam. Ó, no meu não sei se dá para ver. Vocês vão escrever primeiro, no primeiro parágrafo, introdução ou contextualização. Por favor. Lembra que nós estamos falando de dissertação. Os pilares são introdução, contextualização lá, tese, desenvolvimento e conclusão. São esses 4 pilares. Do parágrafo 2 até mais ou menos o 5º parágrafo é o desenvolvimento. Faz uma chavinha aqui, ó, igual eu fiz. Faz uma chavinha e escreve desenvolvimento. E o 6º parágrafo é o fechamento dessa dissertação, é a conclusão dela. Então, primeiro parágrafo, introdução. Do 2º ao 5º, desenvolvimento. E no 6º, conclusão. Ok? Ok. Número 1. Sara, lê a 1 para mim, por favor. Para ler a 1 com as alternativas também? Lê primeiro a 1, só o enunciado, eu vou explicar as alternativas, fica mais fácil. Ok. Assinale a alternativa que apresenta a tese do texto. Obrigada, Sara. Vou explicar uma coisa para vocês. O texto, ela é assertiva, ela confirma, então, que ela é a favor do tombamento, da manutenção do patrimônio histórico, ok? Então, já vamos partir dessa tese, que ela é a favor da preservação da cultura histórica. A primeira alternativa, os artefatos históricos eternizam fatos que a cidade viveu e os preservam para gerações futuras. Muitos dizem que o tombamento atrasa a economia. A conciliação entre urbanização e tombamento histórico é a melhor opção para o progresso da cidade. Lembra que ela fala assim, que muitas cidades têm isso, mas a exclusividade de Itaúna é interior de São Paulo. E a condição de Itaúna é justamente essa, de preservar a história e trazer a urbanização com a cultura deles muito forte.
E o próximo, determinadas obras fazem parte do cotidiano dos itauanenses, estando intimamente ligadas à história e à cultura da cidade. Qual é a tese dela? Qual é a principal informação dela? Dentro de todas essas assertivas. A terceira alternativa? A terceira alternativa, a conciliação entre urbanização e tombamento é a melhor opção para o progresso. Ela acredita que a união da urbanização e da preservação vai fluir a unidade aí de Itaúna, não Itabuna, né? Que tá falando errado. 2. Abaixo estão transcritos 2 argumentos dos que se opõem ao tombamento. Então, pensa assim, oposição é o que é contra, ok? O que não é a favor a. Beleza, já parte por aí. O tombamento prejudica o dono do bem tombado. Quando eu falo em tombar um bem, eu falo assim, olha, Pedro mora numa casa de 1910, essa casa tem uma cultura vitoriana linda, maravilhosa, poderia ser uma cultura gótica, enfim, mas ela é gótica mais antiga. E o vitoriano também. Eu chutei a data super errada, mas não vem ao caso. Mas, enfim, vou preservar a casa do Pedro, só que o Pedro não pode mudar, ele tem que continuar com a casa dele do jeito que ela foi criada. Então, a casa do Pedro é linda, lembra? A cultura vitoriana, só que ela tem uma cor que o Pedro não gosta, ela é rosa. O exterior dela é rosa. Quando eu crio uma cultura de tombar, de preservar esse ambiente, eu não posso alterar a cor externa, alterar as características externas dessa casa. Um exemplo muito bom são os azulejos portugueses, lá do Recife. Então, gente, são as coisas mais lindas, são do ano de 1500 e pouco, da colonização. E assim, para preservação, não posso trocar. Então, caiu o que eu faço? Tenta chamar um restaurador para arrumar. Então, é mais ou menos isso. Pensa que o tombamento prejudica o dono do bem por causa do quê? Qual é o motivo que o Pedro não pode pintar a casa dele porque ele gosta? Ele não pode fazer as alterações. Então, essa é a oposição da questão de tombar o imóvel. É não poder usufruir da forma que você quer, não poder usar do jeito que você quer. Tá? Você tem que seguir ali a norma. Na letra B da página 26. O tombamento atrasa a economia e a urbanização. O que ela fala é que na realidade, ele não atrasa, ele injeta valores na economia, né? Lembra que eu falei para vocês, traz mais turismo? Então, o contra-argumento dela, a oposição, é justamente essa, ter mais turismo, ter mais fluxo de pessoas, ter mais dinheiro na economia, ok? Pedro, lê para mim a número 3, por favor, depois que você escrever a sua resposta. Não, posso ler aqui. Pode ler. Além da contra-argumentação, o autor usa também a estratégia argumentativa de argumentos baseados em provas concretas. Isso ocorre... Não precisa ler as alternativas, eu vou explicar, tá? Muito bem. Obrigada, Pedro. Lembra que eu falei, quando eu falo em provas concretas, é quando eu trago dados históricos ou dados relacionados a uma pesquisa, alguma coisa que seja contundente. Qual é o parâmetro que ela usa? Ela usa Itaúna e ela usa um continente. Qual é o continente que eu falei para vocês? Que existe essa preservação. Vocês destacaram lá no... Europa. Muito bem, o europeu. No terceiro parágrafo. Então, o fragmento que vocês vão selecionar, qual é? Fala para mim, Murilo, qual é a certa? Posso falar, Pro? O que Pode. eu A acho? 3, Pode ler, Matheus, é essa mesmo, pode ler. Na Europa e na Índia, velhas residências se transformarão em hotéis de alta lucratividade, permitindo o avanço econômico.
Obrigada, Matheus. Obrigada, Murilo. Então, ela fala, a prova concreta dela é trazer, ó, na Europa funciona assim, na Índia funciona assim. Então, não existe. O porquê não está dando certo aí. Número 4. Deixa eu ver quem não leu ainda. Esther, lê para mim, por favor, a 4. Além dos argumentos mencionados na questão 2 e 3, o autor apresenta outros 2 que também contribuem para a defesa da sua tese. Transcreva-os no quadrinho a seguir, nos quadros a seguir. Vamos lá. Vamos sintetizar. O argumento 1 dela, ela vai falar assim, gente, na Europa, preservou, lá na Índia também, e deu super certo. O que aconteceu com esses imóveis? Eles foram valorizados, eles foram preservados. Então, o argumento 1 é a preservação cultural, ok? Resumidamente, a preservação cultural. No segundo, o que acontece quando eu preservo a minha cultura? Eu giro a economia com o turismo, que é o que ela fala durante todo o texto. Então, o argumento 2 é aumento econômico, turismo versus economia. Vocês podem colocar dessas duas formas. A número 5 nós já fizemos. O primeiro parágrafo, então, é contextualização. Do parágrafo 2 ao 5 é o desenvolvimento, aí a discussão. E a conclusão, o 6º parágrafo. Deixa eu pegar minha caneta, gente, para colocar um ok. Vamos lá. Todo mundo comigo na página 27? Yes or no? Sim. Sim, querida professora Helena. Poxa, não. Querida professora Bia. Não quero. Vamos lá. Na unidade 5, então, nós vamos ver notícia, o gênero textual notícia. Na parte, eu não fiz um PowerPoint para isso, porque eu vou apresentar na próxima aula de forma resumida, tá? Só para que vai ser dia 22. Se nada mudar, ok? Então, vamos lá. Notícia é um gênero textual onde a gente encontrava muito em bancas de jornal, por isso o tiozinho do frango aqui, ó, olhando a capa do jornal, né? Vocês estão vendo? Tiozinho do churrasco ali, vendo o que ele vai fazer da vida, pegando um coronavírus ali fora de casa, né? Mas hoje nós temos outras facilidades, né? Mídias sociais que compartilham aí o Estadão, a Folha, Veja, enfim. Professora, ainda tá no tempo da Dilma. Você viu como é antigo, né, cara? Super atualizado, super O atualizado. Corinthians é campeão, é bem antigo. O Santos para... Peraí, gente. Deixa eu só interromper aqui que eu vou abrir outra tela, tá? Ó, Luiz Henrique. Oi. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Alguém entrou, 3 pessoas entraram depois, ó. A gente tinha 21 pessoas na primeira aula e agora a gente tem 24. Então, eu vou printar novamente, só para bater depois no... Não me esqueçam, gente. 2 minutinhos antes de terminar a aula, eu vou revisar. E para a próxima semana, novamente, quem não estava quando eu fiz o comentário, vai ficar com falta na primeira aula se entrar atrasado. Vai ser igual na escola, tá? Porque eu acho injusto com quem estava aqui desde o começo. Vou compartilhar, então, uma tela com vocês. Professora, Pina e a Isabela com Z entraram depois. Não ouvi, Murilo, desculpa. Pina e a Isabela com Z entraram depois. O outro eu não sei quem que entrou. Foi. Tinha sido a Rebeca, ela tinha entrado um pouquinho depois que tirou os prints. Tá. Beleza. Então, gente, para a próxima semana se organizem, tá?
Essa semana eu não vou colocar Sora, ausência para quem a chegou em Esther casa. não tá conseguindo te escutar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A Esther disse que não tá Sim, mas conseguindo te às vezes uma escutar, travada. Sim. ela tá ruim. Então acho que é o sinal da internet, gente. Lembra que eu falei que às vezes dá instabilidade? Fica ruim mesmo. Olha lá, ó. Eu não sei se é minha ou sua. A sua tá lagada, Pedro. Eu acho que é a sua mesmo, Pedro. Vamos lá. Então, na Folha de São Paulo, nós vamos ver aqui no gênero textual na unidade 5, a notícia. Eu gostaria que vocês estão conseguindo visualizar a Folha de São Paulo aí na telinha de vocês? Sim. Olha lá. Então, a manchete é a principal informação, né? A principal notícia que eu vou abordar. Notícia, diferente de reportagem. Notícia é um gênero textual que é imediato. Ele é pautado na pirâmide invertida. Então, eu começo lá com o título, subtítulo, que é a linha fina. O lead, que é aquele primeiro parágrafo respondendo o que, quando, por quê, onde, com quem. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento. A principal notícia da capa de um jornal é a manchete. A manchete desta é aqui. Mandetta avisa equipe que será demitido por Bolsonaro. Quais seriam as outras matérias? Não manchete. Manchete é a principal. As submatérias são sobre o Covid. Aí tem até aqui, ó. Plano de retomada quer destravar 100 bilhões em crédito. Vai ter outras matérias relacionadas a alguns assuntos delimitados. Aí tem editoriais diferentes, então editorial de cultura, política, dinheiro, que é economia, educação, ok? Então, vamos navegar mais um pouquinho por essa página, e aí eu vou mostrar para vocês, ó, basicamente as notícias são sobre o coronavírus, né, porque é o que está em voga no momento agora. Vamos lá, vou compartilhar com vocês, deixa eu repor aqui. Viu, gente? Por isso que eu perdi o mouse, porque eu não aguento mais esse mouse me dando essas trolladas enquanto eu estou trabalhando. Difícil para mim, complicado. Vamos lá. A próxima página aqui que vocês estão vendo é a do Estadão. Vocês percebem que já tem uma diferença drástica, tanto pelo nome do jornal, olha a fonte que estava aqui, ó. Bem grande, da Folha de São Paulo, tradicionalíssima, é assim desde sempre. Quando eu venho para o Estadão, vem uma outra proposta ali já, tanto de layout de página, quanto de manchete. Qual é a manchete desse daqui? Após ter campanha publicitária suspensa, governo Bolsonaro adota mote, proteger vidas e empregos. No caso, um slogan aí que eles criaram, né? E aí as submanchetes vão ser as subentrevistas, notícias sobre home office, governos liderados por mulheres, e aí vai vir vários editoriais. Os editoriais de investir, e-commerce e tudo mais, ok? E aí tem um outro tipo de jornal que nós usamos, nós falamos que ele é sensacionalista. Qual é a cor que está aqui no destaque do nome do jornal? Vermelho. O que passa dentro das nossas veias que é vermelho? Sangue. Pois é. Dizem, os jornais sensacionalistas são aquele que a gente usava um termo que você espremia, tanta notícia ruim, saía sangue dele. Por isso já começa com essa visão mais agressiva, forte. O Agora, apesar de ser uma boa fonte, tem essa linha aí, tipo da Atena, sabe, o Cidade Alerta? Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos ver a manchete desse. Saiba quem... Olha, começamos com o Mandetta, fomos para a divulgação publicitária lá do projeto do Bolsonaro e agora estamos no auxílio de R$ 1.800. Percebam que os primeiros dois jornais são direcionados para um público A e B, que seria renda de média alta, ok? Classe média alta. Quando eu falo no Agora, é classe média baixa.
Você acha que quem está na... Quando eu falo em pirâmide de Maslow, é a pirâmide de processos. Então, é operário, chefe e o diretor lá em cima. Quem precisa dos R$ 1.800? É o chefe ou é o operário? Operário. É o operário, é ele que vai ler isso daqui. Gente, a maioria da audiência para o Datena é classe média baixa. Eles falam de bairros pobres, entendeu? É do Cidade Alerta, não necessariamente do Datena, né? E aí as submanchetes vão falar de bônus, de professor, vão falar do acordo do botijão de gás. Percebe que não tem nada que seja um assunto tão contundente. Então, nós avaliamos 3 jornais. Vira para mim na página 28 da apostila. Vou interromper aqui o compartilhamento dele. Não vou interromper ainda não. Vou ler junto com a minha apostila impressa. Então, na número 1, vocês tinham que observar alguns jornais. Nós já fizemos isso de forma online. Escrevam na 1 os jornais que nós observamos. Folha de São Paulo, Estadão e Agora São Paulo. Escrevam aí na 1, por favor. E aí, façam um asterisco na resposta de vocês e escrevam embaixo assim, que as 2 fontes iniciais lá, que é a Folha e o Estadão, são jornais para quem tem um conhecimento maior, né? Por isso, abordam muito mais política do que, por exemplo, o Agora. Aí vocês podem colocar, no caso do jornal Agora, tem uma abordagem para um público mais humilde, né? Uma classe mais distinta da classe social alta aí, né? Então, me desculpa, eu me perdi toda aqui. Então, a Folha de São Paulo e o Estadão são para que tipo de público? A Folha e o Estadão é classe A, B. A e B. O Agora é classe C e D, gente, para resumir. Percebam que até a cor das manchetes muda no Agora, né? Cor de sangue. A número 2. Ao se produzir um texto, é levado em consideração, entre outros fatores, o leitor e a que ele se destina. Lembra que eu falei? Folha e Estado, público A e B. Agora, público C e D, classe média, classe baixa, né? Não é nem média, é baixa mesmo, de baixa renda. Letra A. O público-alvo é o mesmo? Então, não, gente. O público-alvo desses 3 jornais não é o mesmo. A Folha e o Estadão é bem parecido. Agora, o Agora é completamente diferente. Então, o público-alvo desses jornais não são os mesmos. Letra B. As notícias e os outros textos apresentados na primeira página são selecionados com o interesse do público. Lembra que eu falei para vocês? O operário não quer saber efetivamente do Bolsonaro o que ele vai fazer com o Mandetta. Ele quer saber se ele vai receber o auxílio. Poxa, o botijão de gás está um absurdo. É isso que ele vai precisar saber. O que é possível perceber sobre isso nos jornais analisados? De novo, as manchetes, as matérias, as notícias são escritas para cada público. Então, escrevam aí, as notícias são escritas para cada público, ou para o público de cada jornal, por exemplo. Matheus, lê para mim a C, por favor. Sim. Pode ler. As primeiras páginas analisadas refletem a linha editorial do jornal. Se ele se caracteriza por ser mais sensacionalista, por um jornalismo investigado. Entra. O que você percebe da linha editorial adotada pelos jornais pesquisados?
Muito bem. Então, quando eu falo da Folha e do Estado, não são jornais sensacionalistas, mas vocês podem citar o Agora. O Agora São Paulo é um jornal que tem um perfil voltado para o sensacionalismo. Então, para abordar essa classe menor aí. Então, na última questão, o jornal Agora é mais sensacionalista do que os outros analisados. Quando eu falo em editorial, é o que eu falei para vocês. É o editorial de saúde, é o editorial de economia, é o editorial de política, é o que cada assunto vai abordar. Eles, aqui na redação de jornalismo, eles vão separar por editoriais, tá? Vou interromper esse compartilhamento para compartilhar outra coisa com vocês. Novamente a apostila. Vamos lá. Na página 29, vocês estão vendo aí um jornal específico. Esse jornal é regional, tá? É do Rio de Janeiro. É o Globo. Percebam, eu começo aqui em cima com a mesma estrutura da folha. Então, eu tenho o logo do jornal, lá o nome dele. Eu vou ter sempre, que tá meio ruim de enxergar ali, vou olhar na apostila. A data, quando esse jornal começou a ser publicado, o editor dele aí, e tem também o número do editorial em algum lugarzinho. Além da solicitação, que hoje em dia é muito mais usada, que é pela internet. Qual deixa eu ver quem não participou ainda. Luísa, qual é a manchete? A manchete é a principal notícia dessa capa aí. Qual é? Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Show! Obrigada, Luísa. Gente, destaca para mim. Eu não vou conseguir destacar aqui. Ai, eu nunca consigo. Aqui. Destaca para mim o título, então, dessa matéria. Ai, que delícia, vou riscar tudo. Pera, vamos apagar. Vou fazer bonitinho, né? Destaca o título da matéria, por favor. E escreve do lado... Aí, professora? Hã? Alguém desenha aí, professora, que dá para desenhar. Gente, eu sou muito ruim para desenhar nesse negócio, sério mesmo. Eu até tento. A Agatha que fez ontem, né? Ficou tão bonitinho. Vai lá, Agatha. Faz, Agatha, para mim. Círculo. Acho que ela não tá... Onde é que é para fazer, Sora? Aqui, ó. Isso, obrigada. Ah, que bonitinho. Eu não tenho psicomotricidade, gente. Eu não tenho essa linha fina. Escreve do lado que a Agatha fez o desenho aí, manchete, que é a principal informação. Escreve para mim. Se eu falei para vocês que o Globo é um jornal regional, essa notícia, ela é uma notícia a nível Brasil ou a nível região, uma região específica? Nível Brasil. Região. Região. Muito bem. Você falou da Prefeitura do Rio. Perfeito. Então, faz uma setinha embaixo da palavra manchete e escreve notícia regional, por favor. Vou até baixar aqui que já ficou certinho. Obrigada, viu, Agatha? Ajudou bastante. Na próxima, que já está até circuladinha aí, setor produtivo protesta e tabela de preços de fretes muda. É uma notícia de editorial política. Então, faz uma setinha e escreve editorial político. Eu estou falando, então, que o valor do diesel não cai. Acho que era relacionado ao aumento do combustível. Por que política? Porque, gente, essa parte de diesel e tudo mais é administrada pela Petrobras. A Petrobras é estatal, é do governo, então eles administram, faz parte da política, né? Tem interesse político nela. Vamos lá. Agatha, apaga para mim, por favor. Ah, apaguei. Percebam que tem a manchete, tem as subnotícias aí, várias observações. Nossa, já tinha o Bolsonaro nessa época? Meu Deus. Então tá. Vamos seguir.
Viram lá. Então, a manchete a gente já destacou, é a nossa pergunta 3. Coloca lá que você já fez o destaque dela, você já destacou e já nomeou essa manchete, que está falando relacionado à Prefeitura do Rio 300, que tem 300 obras paradas. Na letra B, essa manchete é de um fato regional, só destaca a palavra regional, vocês já chegaram à conclusão dela antes, ok? Na letra C, 2 textos acompanham a manchete. 2 textos. Que tipo de informação é encontrada em falta dinheiro para concluir construções? Que tipo de informação? Lembra Falta dinheiro para construir? Falta dinheiro para construir, mas se eu puder resumir, é que o subtítulo, no caso, né, vai complementar o meu título, é um complemento de informação. Ele complementa a informação, ok? Mari, lê para mim a letra, o segundo pontinho. Que vai sair depois, daqui a pouco volta. Quem? A Brenda disse que vai sair, que daqui a pouco volta. Tá, a aula já está acabando também. Isa, lê o segundo pontinho para mim da letra C, por favor. Oi, Sora. A frase com problemas de gestão e sem planejamento, administração municipal fica engessada. É pelas alternativas? Sim, por favor. Mantém uma atitude de neutralidade em relação à prefeitura, faz uma crítica à prefeitura. Qual das duas vocês acham que é a certa? Eu tô falando de problema. Pensa. Acho que faz uma crítica, professora. Faz. Não, a segunda. Isso, faz uma crítica. Estou criticando. Muito bem. Perfeito. Faz uma crítica à condição aí da prefeitura. Agora quem fez... gente, precisa... obrigada. Não teria que abrir a caixinha de negócio aqui. Letra D. O que se observa em relação à pontuação da manchete e seus textos secundários? Então, eu tenho a manchete e eu tenho o título, o subtítulo e um complemento desse subtítulo. Eles têm pontuação, sim ou não? Olhem lá. Não. Não. Desculpa. Tanto em título quanto dentro do contexto jornalístico, para linha fina, eu não uso pontuação, ok? Então, em ambos, não possuem pontuação, por ser uma característica do gênero mesmo, tá? Vamos fazer a 4, acho que dá para fazer a 4, e aí a gente continua na próxima semana, tá bom? A gente postou no objetivo hoje? Eu não sei, não lembro mais. Era só até 29? Acho que a gente passou. Ah, que coisa boa. Para observar o cabeçalho. Vamos lá. Quais informações eu encontro nele? Escrevam para mim aí. Que informações tem? O dia que foi publicado. Publicação. Tem o que aqui? O nome. O nome do jornal. E o editor. Algumas pessoas que morreram, eu acho. E tem aqui embaixo. O dia que a pessoa nasceu e o dia que a pessoa morreu. São o nome dos diretores do jornal. Então, vamos lá. Nome do jornal. Tem número editorial também, Sura. Nome do jornal. Publicação. Número do editorial. O site. E o nome dos diretores. Eu tenho 5 elementos. Vou repetir. Nome do jornal. Editorial. A data da publicação. O site. E o nome dos diretores. Ok? Se quiser, pode destacar também, não tem problema. Conseguiu visualizar, na minha concepção, é o mais importante. Letra B. Qual é a informação de maior destaque? O nome, o título. O nome do jornal, gente. Ponto. E ele foi utilizado a cor azul, né? Vocês percebem para destacar. Lembra do agora, que a cor era vermelha?
Letra C, para a gente fechar. Quais foram as cores utilizadas no cabeçário? Aqui não Azul, sei. amarelo e branco. Muito bem. Dá ideia do quê? As cores do Brasil. Perfeito. Então, azul, amarelo e branco, as cores da bandeira aí. Vou interromper a nossa compartilhamento. Bom, acabamos por hoje. Passamos do objetivo. Vocês estão demais. Na semana que vem a gente volta no dia 22. Eu vou compartilhar com vocês, então, os recados por WhatsApp e aquele vídeo também mando o link para vocês. Aí, quando eu quiser fazer uma publicação de vídeo aqui, vou baixar o vídeo antes, tá bom? É isso, gente. Bom feriado, então, porque eu não vejo vocês mais essa semana. Um beijo. Feriado? Tem, na semana que vem, dia Feriado? 21. Vocês já esqueceram? Nem Tem sei feriado? se tem Mas feriado. vai ter aula no feriado? O que é dia 21? Eu acredito que não. Eu não sei se na Acho emenda, que na é segunda vai Tiradentes. ter. Mas a escola deve avisar vocês, tá? Tá. Hoje a gente tem reunião, vou falar para eles, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Vamos descansar um pouquinho para a próxima aula de vocês. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.